Olá, eu sou a Julie Nakayama e este é o Inclusive, um programa de debate, informação e prestação de serviços. No programa de hoje, vamos saber tudo sobre os avanços da literatura para pessoa com deficiência. Está conosco aqui no estúdio a Ana Paula Silva, coordenadora de acesso ao livro, e Taline Rios, supervisora do editorial digital, que são da Fundação Dorina, que vai contar quais são as convergências que ampliam e universalizam os caminhos da leitura. Bem-vinda, Ana Paula, Taline, tudo bom? Tudo Primeiro, me mostra o que a gente tem aqui na mesa, esses livros. Nós temos livros acessíveis, que são livros para pessoas com deficiência visual. E também chamamos, no caso desses livros que estão em destaque, Lesma no Metrô e outros, são livros também inclusivos, porque nós que enxergamos também podemos fazer a leitura. Então, é uma oportunidade de inclusão em todos os sentidos, da pessoa com deficiência visual e nossa também. E quais são as diferenças de um livro comum com esses livros aqui? Esses livros são inclusivos, eles são livros em braille, são livros ilustrados em braille, em fonte ampliada, em letra ampliada, para pessoas cegas e com baixa visão também fazerem uso da leitura. São histórias, neste caso são histórias infantis, que foram constituídas pelas crianças da Fundação Dorina, e também ela vem com uma tecnologia que é a caneta Pentop, que ela faz a leitura de um chip que tem em cada página, que faz a audiodescrição desses livros. Então, é um livro que ele tem todo o recurso possível para a leitura. E interação também. E como é que funciona essa canetinha? Este livro é um livro que tem também, além da fonte ampliada, para pessoas com baixa visão, ele também tem o braille concomitante. O que está escrito em fonte ampliada está escrito em braille. A caneta, encostando na parte superior esquerda, faz a audiodescrição da imagem que está ilustrada. À esquerda, Marilenta está em um cantinho do vagão do metrô. Ela sorri. À direita, uma moça aponta para Marilenta com cara de medo. Esse recurso, ele só existe para livros infantis? Neste caso, essa coleção Brailinho Tagarela, foram feitas 10 histórias só infantis. Ah, legal. E foi feito com a ajuda das crianças? Foi. Desde a escolha das histórias, nós propomos para os nossos autores que nós conhecemos, né? E nós propomos novas histórias, as crianças escolheram a temática, depois escolheram a história e ao final fizeram a validação da audiodescrição. Então, todo momento elas interagiram no projeto. E falando um pouco, né, do geral, assim, como é que hoje está a situação, falando de leitura inclusiva, como é que hoje está a situação aqui no Brasil? Nós estamos em um processo de construção permanente, né? Tivemos a oportunidade de, em 2012, nós fizemos uma pesquisa dos hábitos de leitura da pessoa com deficiência visual, uma pesquisa nacional de grande escala, e nós percebemos que existe uma passividade na leitura inclusiva. Enquanto as organizações que recebem os nossos livros gratuitamente ou têm outros recursos de acessibilidade, enquanto essas instituições, bibliotecas, escolas públicas, ambientes que poderiam fazer o incentivo à leitura, eles recebem os materiais, mas eles não têm o que a gente chama de acessibilidade atitudinal. Então, não incentivam a leitura daquele público, não busca público com deficiência, então existe uma passividade. Recebe o material e ficam passivos com isso. Por outro lado, também existe a pessoa com deficiência visual que ainda não percebeu de todos os recursos que estão disponibilizados para ela. Então, também é uma postura passiva, ainda é uma postura passiva, e que ela entende o livro que ela recebe, eventualmente, como dádiva. Então, nós estamos hoje fazendo uma rede de leitura inclusiva pelo Brasil para movimentar, tanto mostrar para a pessoa com deficiência visual que o livro, a leitura, acesso à informação é um direito, quanto preparar essas instituições e movimentar essas instituições para que elas se empoderem desse papel delas de incentivador. Então, esse é o cenário atual, né? Fazemos também uma rede nacional de incentivo à leitura, onde nós buscamos mobilizar organizações no país inteiro
e essas organizações, elas sabem das suas necessidades locais, sabem das suas oportunidades locais e favorecem a leitura localmente, com a sua cultura própria, com o seu potencial, com o que é sazonal, enfim. Então, existe um empoderamento dessas instituições, que é o que está acontecendo agora. Você já participou de diversas pesquisas e estudos, né? O que você pode dizer em relação às ações públicas para acessibilidade? As ações públicas, elas precisam ser fortalecidas. Percebendo esse movimento, quando nós vamos para esses outros estados, para buscar conhecer como se dá a acessibilidade nesses outros estados, a gente percebe que ainda tem uma pouca atuação. Então, existe uma passividade também de políticas públicas. Então, nós entendemos que precisam ser fortalecidas as políticas públicas e precisam ser fortalecidas as ações. Não só em criar os recursos de acessibilidade, mas também que esses recursos tenham continuidade. Então, se cria uma ação de acesso, cria um ambiente acessível, que esse ambiente acessível seja divulgado para as pessoas com deficiência, que elas possam acessar, não só fazer partes fragmentadas. Então, hoje precisa ser constituído assim, um diálogo maior. E quais são as suas percepções sobre as necessidades no processo de leitura? Olha, da mesma forma que para a leitura, da mesma forma que nós oferecemos o recurso leitura, hoje a pessoa com deficiência visual ela busca o acesso universal à informação. Então nós temos livros acessíveis, nós temos hoje o livro digital acessível, nós estamos lançando aplicativo, então nós estamos lançando vários recursos para isso. E por outro lado, nós temos que ter os esforços para o incentivo à leitura. Não somente o recurso, mas também os esforços para que se crie o hábito, que se fortaleça o hábito da leitura. Então, a minha percepção é essa de que a gente precisa somar, linkar essas duas pontas. E como funciona esse aplicativo? Ele é gratuito? Esse aplicativo é gratuito, ele pode ser abaixado pelo Google Play. Ele está disponível, estamos lançando na Bienal e ele continuará conosco. As pessoas que queiram fazer uso dele, é só baixar. A Thaline está aqui, vai poder mostrar melhor. E nós temos os livros que já estão disponibilizados para que as pessoas baixem e utilizem mesmo. Como a Ana Paula disse, né, a gente lançou na Bienal do livro e qualquer pessoa consegue baixá-lo no Play Store, né? Nós temos o aplicativo no tablet, você consegue utilizá-lo também no smartphone e ele é totalmente acessível, né? Então é o primeiro aplicativo que lê livros digitais acessíveis lançado no Brasil, tá? E aqui tenho um livro no formato digital e uma voz em MP3 que vai ler todo esse livro para a pessoa com deficiência visual. Seu pai, Daniel e seu pai, Ivan Martins, no sofá da sala, o menino traduzia para o pai algaravia estrangeira em torno deles. O pai de Daniel não enxergava e tampouco falava português. Então, assim, ele tem uma camada por cima, né, que vai ler os comandos para a pessoa quando ela estiver utilizando. Botão item anterior. Botão entrada anterior de índice. Botão lista de comandos. Como se fosse o próprio software do computador que os cegos usam hoje. Isso. O DD Reader, ele já existe no computador, né? Então, os nossos clientes com deficiência visual, eles já fazem acesso a esse aplicativo no computador e aí a gente está lançando ele para Android. Então, todos os atalhos que ele tem acesso no computador, ele também tem nesse aplicativo. Então, ele consegue navegar pelo livro, acessando o histórico desse livro, né, na biblioteca. E aí, ao entrar no livro, ele navega pelo índice desse livro, faz soletrações, edita marcadores. Se ele quiser fazer observações dentro do próprio livro, ele consegue fazer isso. Então, toda a navegabilidade que ele tem no computador, ele também tem no aplicativo. E quantos livros hoje estão disponíveis?
Hoje a gente tem mais ou menos 1.700 títulos, né, no formato DAISY, para o nosso público com deficiência visual. No nosso site a gente tem 4 títulos que a gente deixou disponível para o público em geral poder conhecer o nosso trabalho e como que funciona. Então hoje qualquer livro que esteja no formato DAISY, ele consegue acessar pelo aplicativo. Taline, conta um pouco o que é o formato DAISY. O formato DAISY é um formato padrão de livros digitais acessíveis, né? Porque hoje a gente tem um livro digital, num PDF ou num próprio leitor, né, num tablet, mas ele não é acessível. Então o DAISY, existe o consórcio internacional DAISY, e que se cria o protocolo de como que tem que ser esse formato. Então ele consegue fazer a navegabilidade pelo livro, que você não consegue no digital comum. Então ele é totalmente acessível. Por isso que ele consegue fazer toda essa navegação, assim como a gente utiliza o livro em tinta, que a gente vai direto para uma página, ele consegue ter esse recurso no livro DAISY. E qual que é o nome desse aplicativo para as pessoas baixarem? The Reader. E aí as pessoas encontram no Play Store, só digitar The Reader, faz o download gratuito. Assim que ele fizer o download, ele recebe um título, que era o Pra Quem Quer Ver Além, né, da Dorina Nowill, que a gente produziu, e ele consegue já experimentar o uso desse aplicativo. E ele só está disponível para Android? Isso, só disponível para Android. Hoje também, assim, uma grande dificuldade é que nem todos os cegos, eles sabem ler em braille, né? A pessoa precisa ser alfabetizada em braille. Isso vai depender de quando ela teve a deficiência visual, se ela foi alfabetizada desde criança, ou se ela, em fase adulta, ela teve a deficiência visual e precisou ser alfabetizada, ou desejou ser alfabetizada. Tem também algumas doenças que perdem a sensibilidade na ponta dos dedos e a pessoa não vai conseguir ler o braille. Então, as crianças hoje são alfabetizadas, crianças cegas são alfabetizadas em braille. Se a pessoa tem a deficiência ao longo da vida, vai depender da necessidade do braille e também da própria decisão da pessoa. No caso de uma fase adulta, ela vai decidir ou não aprender. E no caso das crianças, assim, a alfabetização só acontece numa escola inclusiva ou hoje as escolas já têm esse recurso de alfabetizar crianças cegas num ambiente de crianças videntes? Até pela própria lei da inclusão e Programa Nacional do Livro Didático, as crianças são alfabetizadas sendo uma escola pública ou escola particular. Essa é a definição do governo, né? Então, todas as crianças têm que ser. Como que isso se dá, se isto é fácil ou não, aí é um processo que a gente percebe que assim, não é muito fácil, porque os recursos precisam chegar nas mãos dessas crianças. E aí vem aquela pergunta que você me fez, como são as políticas, como que se dá, é o mesmo desafio. E no ambiente de trabalho, né, hoje, com a lei de cotas também, que exige a contratação, as empresas estão preparadas para receber cegos com esses softwares que já existem? Eu percebo que vem acontecendo uma mudança. As empresas estão começando a perceber o seu papel de buscar pessoas para os seus perfis, né? Não criar vagas para cumprimento de cotas. É um processo que ainda está sendo amadurecido. Não digo que está sendo fácil, a lei de cotas, você sabe bem, que ela vem para poder cumprir essa colocação profissional, mas ainda o mercado ainda está amadurecendo. Não aconteceu como a gente gostaria. Você está assistindo ao programa Inclusive. Vamos para uma pausa e voltamos já. Estamos de volta com o programa Inclusive e o tema de hoje é a leitura acessível. Está conosco aqui no estúdio a Ana Paula Silva, coordenadora de acesso ao livro, e Taline Rios, supervisora do editorial digital, que são da Fundação Dorina Nowill. Estamos em ano de Bienal do Livro, uma feira que ocorre a cada 2 anos. O evento, que é tão aguardado, mescla literatura e acessibilidade. A Fundação Dorina
desenvolveu para todo este ano a campanha que reforça em grandes encontros a importância da leitura e o tema é Você lê, tudo se transforma. Então, falando um pouco de Dorina, né? Quem foi Dorina Novil? Dona Dorina, ela foi uma pessoa, acima de tudo, visionária. Ela ficou cega aos 17 anos e, da deficiência dela, ela se viu numa oportunidade de buscar novas tecnologias e novas oportunidades para a leitura em braille. E, com esse movimento, ela foi para o exterior, trouxe tecnologias, fundou a Fundação do Livro no Brasil, para os cegos no Brasil, e que hoje chama Fundação Dorina Noivo, para cegos. A Dona Dorina, ela sempre, dessa maneira dela visionária e articulada, ela sempre buscou as oportunidades e sempre lutou pela autonomia da pessoa com deficiência visual. Ela faleceu há 4 anos e nós mantemos o legado dela. Essa é a nossa busca constante de continuar essa luta da autonomia da pessoa com deficiência. E quais são as ações na Fundação? A Fundação Dorina hoje ela é muito conhecida pela produção e distribuição de livros acessíveis. Então nós distribuímos gratuitamente livros acessíveis por meio de projetos de incentivo fiscal. Isso nós temos abrangência nacional. Também fazemos serviços, atendemos gratuitamente pessoas com deficiência visual em serviços de reabilitação, clínica de baixa visão também. Fazemos consultoria para empresas que queiram fazer colocação de pessoas com deficiência no mercado e também que queiram promover ações e terem projetos de acessibilidade. Também damos formação para pessoas com deficiência visual, nós temos cursos de informática, nós temos cursos hoje de atividades administrativas, um curso específico de avaliação olfativa, então nós temos também essa formação da pessoa com deficiência visual. E todas essas ações na Fundação, elas são para pessoas de qualquer idade? São para pessoas de qualquer idade, desde o nascimento, e conforme a necessidade específica dessa pessoa que nós vamos propor um trabalho com ela. Taline, os softwares e esses aplicativos, eles são universais? Sim, nós desenvolvemos ele nos 3 idiomas, né? Português, inglês e espanhol. Então, se você produz um livro fora do Brasil nesse formato digital, em formato DAISY, ele consegue acessar no aplicativo. Ana Paula, falando um pouco de Fundação, esses cursos que a Fundação oferece, eles são pagos? São gratuitos para a pessoa com deficiência visual. E fala um pouco mais sobre esses cursos. Como é que é a educação especial? São cursos de formação, então cursos de preparação para o mercado de trabalho. Então tem pessoas que estão fazendo cursos de informática, então utilizam o sistema comum, o Office e outros recursos de informática, aprendem também a utilização do DAISY. Então tem a preparação de conhecimento do que é mais utilizado hoje em dia. Nós temos um curso de avaliação olfativa, que é um projeto que estamos na 3ª turma, e essas pessoas com deficiência visual, elas são preparadas, desenvolvidas para serem avaliadores olfativos. Da mesma maneira que nós temos aquele profissional que ele é expert num vinho e ele define, né, o teor do vinho, nós também temos o avaliador olfativo, que são as pessoas formadas ali na Fundação. É um primeiro curso que nós tivemos no Brasil. E quais são as novidades no sistema Braille? O Braille hoje, ele continua sendo o mesmo sistema e nós percebemos que até quando nós desenvolvemos o DAISY, e o DAISY ele pode ser disponibilizado e construído já de forma acessível, ele pode ser, as editoras elas podem publicar um livro hoje em dia já de forma acessível, se ela publica no recurso EPUB 3, que pode ser conversado com o sistema DAISY, né, com o consórcio DAISY. Quando ele desenvolve dessa maneira, o produto dele já
começa a ser desenvolvido, o livro dele já começa a ser desenvolvido de forma acessível. O que nós temos também é que quando a gente disponibiliza um arquivo ou quando a gente disponibiliza esse formato, seja onde for, a pessoa pode fazer a impressão desse livro onde ela está ou então utilizar uma linha Braille, que é um display que levanta os pontos do Braille nesse display e a pessoa faz a leitura do livro pelo display. Então, de forma física, ela consegue ler o que está apresentado na tela. Futuramente, o Daisy vai conversar com o Braille, que vai haver uma integração. A proposta é que tudo se integre. Inclusive, a produção de um livro já sair de forma acessível. Consequentemente, o Braille também é beneficiado nisso. E a tecnologia, então, vem ajudando nesse processo todo, né? Vem ajudando. E a gente entende que é tudo uma somatória. Né? O Braille, ele é muito conhecido como a leitura para a pessoa com deficiência visual, para a pessoa cega. Nós temos também o livro falado, o audiolivro, bem conhecido, o audiobook. Nós temos o livro Daisy, nós temos o livro fonte ampliada. Então, os formatos de livros, eles se somam. E, ao final, eles podem ser disponibilizados como um todo para a pessoa que queira futuramente fazer um download ou quando ela baixar um livro, quando a gente continuar caminhando nessa evolução de tecnologia, a pessoa vai ter acesso a todos os formatos de uma maneira mais integral. E todos esses downloads, eles são gratuitos? Para a pessoa com deficiência visual, sim. Nós temos uma lei no Brasil que permite que nós façamos a transcrição, disponibilizamos esses livros acessíveis exclusivamente para a pessoa com deficiência visual. Então, no caso desses livros, inclusive, que a Artaline disse que estão disponíveis, são livros que são da Fundação Dorina. Então, nós não temos a questão de infringir a lei do direito autoral. Porém, com essa facilidade da lei do direito autoral, nós podemos disponibilizar. Lembrando que só 5% do mercado editorial, né, dos livros lançados, são feitos em formato acessível. Então, nós temos uma janela, um gap de 95% de livros que a pessoa com deficiência visual quer ler e não pode. Palavras Invisíveis, aproveitando, este livro branco que está conosco, foi um projeto que nós lançamos recentemente e que foi até uma provocação da sociedade, porque ele é um livro totalmente em Braille. E os contos que constam no Palavras Invisíveis só foram lançadas em Braille. Quer dizer, eu que não leio Braille, ou a pessoa que não lê Braille, ela está excluída, que é a sensação que a pessoa com deficiência visual tem em tentar ler algo que saiu no mercado. Essa sensação de exclusão foi provocada para nós chamados de videntes. Nós somos chamados de videntes ou enxergantes. Então, é essa a intenção desse projeto. Já no formato Daisy, agora que nós estamos lançando, junto com o aplicativo, nós estamos lançando esses contos em Daisy. Então, as pessoas poderão, na Bienal, consultar esses livros em Daisy e conhecer as histórias em Daisy, porque em Braille, a grande maioria da população não conseguirá ler. Você disse que esses livros são disponibilizados para pessoas cegas. Vocês têm um cadastro? Como é que funciona? Isso. As pessoas com deficiência visual de todo o Brasil, cegas e com baixa visão, elas podem entrar em contato conosco, com a nossa biblioteca. Elas fazem um cadastro e nisso elas podem tanto ter empréstimo de livros falados, quanto solicitar transcrições de livros em Braille, livros em Daisy, ou novas transcrições também nos formatos. Então, todo esse serviço é gratuito, mediante cadastro, porque é exclusivo para pessoas com deficiência visual. Embora o livro Daisy, aproveitando, ele é um livro que ele pode ser utilizado para pessoas que têm o que é chamado de print disability, que é a inabilidade de leitura impressa. Então, uma pessoa com dislexia pode utilizar o Daisy também. Hoje não é permitido que o nosso acervo seja disponibilizado para quem tem dislexia, mas futuramente nós temos recentemente o Tratado de Marrakech, que está propondo isso, e que a gente tenha a liberação desses formatos acessíveis para pessoas que têm a inabilidade de leitura impressa, que é o print disability.
Além de ser o Print Disability, o Tratado de Marrakech também propõe a disponibilização de acervo de livros de todos os países que estão participando desse tratado. Brasil, Estados Unidos, enfim, todos os países que estão lá. E quais são os caminhos? Onde a pessoa pode fazer esse cadastro? Pode ser feito cadastro na biblioteca da Fundação. O telefone da biblioteca é o 11 5087-0991 ou 5087-0990. Tem também o e-mail biblioteca@fundacaldorina.org.br. É Fundação Sem Tio, Sem Cedilha. Tem o site também da Fundação, que é interessante conhecer como que está acontecendo, né, as ações da Fundação, que é www.fundacaldorina.org.br, além de Facebook, blog e as mídias sociais que nós estamos. Você estava me contando antes, né, de uma exposição que está acontecendo lá na Fundação. Como é que é essa exposição? Ah, sim. Nós temos dentro da Fundação o Centro de Memória. Então, o Centro de Memória, ele é uma exposição permanente, ele foi reinaugurado recentemente e no Centro de Memória você poderá conhecer a história da deficiência visual no Brasil. Não só da Fundação Dorina, mas de toda a evolução, como que começou as oportunidades para a pessoa com deficiência visual no mundo, a história em si das pessoas com deficiência visual e pessoas importantes, tanto Dona Dorina, Ellen Keller, Louis Braille e outras ações que tiveram nesse movimento. A criação da Biblioteca Louis Braille, no centro, que está dentro do Centro Cultural São Paulo. Então, vários momentos relevantes ali. Nós temos um museu, nós temos um acervo importante. E estão todos convidados. E você para voltar. Obrigada. E falando um pouco, né, voltando um pouco da Bienal, quais são as suas expectativas para a Bienal? Olha, a expectativa é a gente manter o entusiasmo que a gente até esteve desde propor a Bienal, né? Mostrar para a população e que a gente possa receber as pessoas com e sem deficiência no nosso stand e mostrar que quais são as oportunidades da leitura inclusiva, quais são as oportunidades para a pessoa com deficiência visual. A pessoa com deficiência visual quer acessar o que todo mundo acessa. A gente quer garantir e quer propor o acesso universal à informação. Então, é mostrar como se dá isso. E que a gente busca tecnologias e que os formatos de livros se somam, que os formatos de livros não se opõem. Então, nós temos o avanço da leitura inclusiva, do Braille ao livro falado, ao livro Daisy hoje o Daisy no aplicativo, e que isso é um caminho, é um avanço que nós não paramos. Então, a minha expectativa, que é a expectativa da Fundação, é que estejamos de braços abertos para mostrar isso, né? Que as pessoas possam ir lá, conhecer, interagir, vão ter atividades de interação. Vai ter também uma atividade para as crianças, que é um homem-robô, que vai contar histórias junto com o aplicativo Daisy, né, do aplicativo do tablet. E ele vai contar para as crianças, vai fazer uma interação. Nós teremos tablets para experimentação e outras formas de conhecer o avanço da leitura inclusiva. E, assim, gera muita curiosidade por parte dos videntes quando eles veem todo aquele acervo, que é uma coisa diferente, né? Gera um encantamento, inclusive. Porque o Braille é uma grande oportunidade de você conhecer uma informação, saber de uma informação. A pessoa que não enxerga, ela consegue pelo Braille. Isso já encanta. E nós, videntes, não sabemos o que está escrito ali. Isso encanta muito mais às vezes, né? A gente fica com aquele mito imenso de que aquilo é difícil. Não é difícil, é possível, é um processo de aprendizado. Também gera um encantamento hoje, eu digo até por essas oficinas que foram feitas no Brasil inteiro, esse formato que a gente chama de inclusivo, que são dos livros em fonte ampliada, né, de letra ampliada, com o Braille, juntos e com desenhos ilustrados. Então, assim, uma ilustração gostosa de se ver, que dá a oportunidade de um pai ler com um filho, a professora ler com o aluno com deficiência visual ler para os seus coleguinhas. A oportunidade de interação também gera
todo esse encantamento. E mostra que é possível. Então, além do encantamento, gera o que nós queremos também, é isso. É possível. Criar uma comunicação acessível, uma comunicação universal, é possível. Eu queria agradecer a Ana Paula e a Thaline pela presença. Queria perguntar se vocês querem deixar alguma mensagem, deixar o contato de novo da Fundação. Olha, nós agradecemos, né, Thaline? Obrigada. E deixar a Fundação como parceira. Então, a Fundação está de braços abertos. Quem quiser visitar a Fundação, conhecer a Fundação, entrar em contato. Empresas, organizações que queiram trabalhar em prol da acessibilidade, pessoas com deficiência visual. Então, toda a sociedade, que a Fundação está de braços abertos, a gente está de parceria, quer fazer uma parceria e saber o que é necessário, como é que a gente pode caminhar juntos. Então, quem puder visitar a Fundação. O programa, inclusive, termina aqui. Até o próximo programa.